Pronto. Tem que mostrar ao homem, Não, mostra aqui. o autor, sim. Aqui privado. Tá bem. Então, a ideia é assim, é um desafio enorme mesmo, que nós vamos fazer aqui um esquema de toda a Bíblia. Exatamente. De Gênesis a Apocalipse. Mas é interessante, assim, uma ideia que Deus me deu, e eu acho que tem sido bastante interessante para algumas pessoas, imagino, espero que também seja para vocês também, que é a partir da ideia do templo, ok? Templo nas escrituras, na Bíblia, quer dizer morada. Então, ou seja, nós vamos ver aqui os endereços de Deus na Terra. Literalmente, os endereços de Deus na Terra, tá bom? Vamos ver, mas nós chegamos lá. Então, a ideia, nós vamos começar aqui em Gênesis, ok? Vamos aqui em Gênesis. Vamos ver. E vamos até... Vou deixar assim, depois vocês vão entender por aqui. Até Apocalipse, ok? Então, nós vamos de Gênesis a Apocalipse, tá bem? Então, nós vamos começar aqui com Gênesis, que a ideia é assim, nós tínhamos lá, o que nós, no começo de Gênesis, o que narra, né? Nós vemos lá Deus, mas o homem, então eu vou por aqui, o homem no sentido da humanidade, que põe azul para ajudar depois no meio do esquema, tá bem? Então temos aqui o homem. Okay? Então nós vemos que lá no começo, em Gênesis, narra que Deus e o homem, a criação do homem, a criação de tudo, né? Toda a criação, mas a criação do homem, eles conviviam juntos e tal, até que aconteceu o quê? Aconteceu uma porcaria, uma porcaria, ok? E o que acontece? O homem sai da presença de Deus, ok? E é interessante porque a ideia é que Deus é vida, ok? Deus é vida. E quando o homem estava com Deus, o homem tinha vida. Mas a partir do momento que o homem se separa de Deus, e Deus é vida, o homem fica como? Quando não tem vida? Morto. Exatamente. Essa é a ideia, não? Então aqui nós vemos aqui mais uma coisa que a Bíblia chama de morte espiritual. Ok? Espiritual. Né? Nós vemos aqui que essa separação de Deus com o homem é a morte espiritual. Tá? E é interessante por quê? Porque quando o homem se separa de Deus, pensamos às vezes, né, na ideia como a tradução é feita, como se Deus tivesse expulsado o homem da presença dele. Como se tivesse dado um chute assim, a bunda dele mandado embora. Mas não é exatamente essa a ideia. É isso que eu quero mostrar aqui hoje. Não. Deus, na realidade, faz uma coisa que protege o homem. Por quê? Porque, se lembramos, no jardim havia duas árvores. Né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Então, ou seja, para que o homem não eternizasse a sua vida separado de Deus, Deus o tira dali para protegê-lo. Por quê? Como vemos isso? Porque nós vamos ver aqui, que aqui Deus não vai abandonar o homem, não vai deixar o homem à sua própria sorte, vai começar um processo de aproximação para o homem, tentando resgatar esse relacionamento com ele próprio, consigo, que é Deus, ok? Então é isso que nós vamos ver agora. Então nós temos aqui, temos aqui o Antigo Testamento, ok? E depois temos o Novo Testamento, né? Então vamos lá. Então vamos ver esse processo que Deus vai fazer para religar-se ao homem. Daí vem a palavra também religião, né? De religar, ok? Então logo no começo, vemos que em Gênesis mesmo, Deus vai criar um povo de onde vai vir o Messias, ok? Esse povo vai começar com Abraão, depois vai passando 400 e poucos anos, 600, quase 600, 500, 600 anos, vai ter lá o quê? Vai ter a saída deles do Egito, também. E quando eles saem do Egito, a libertação do Egito, uma das coisas que acontece, que Deus, quando eles ainda estavam no deserto, Deus pede a Abraão que construa um templo conforme ele tinha revelado a Deus. E esse templo é interessante porque em torno do templo ficava acampado o quê? As 12 tribos de Israel. Okay? E esse templo ficava bem no centro dos acampamentos. Okay? Então tínhamos lá as 12 tribos. E aqui nesse templo, no meio do templo, aqui no alto, havia outras duas partes. Uma que era chamada Santíssima e outra era o Santo dos Santos. Tá bem? E esse lugar aqui no Santo dos Santos representava o quê? Representava o quê? Quem estava lá? Deus. Ok?
Então, ou seja, vemos aqui um primeiro o quê? Movimento de aproximação, ou seja, Deus já vem aonde? Para esse lugar que estava no meio do povo de Israel. Percebe? Ou seja, já é um primeiro movimento de aproximação. Esse lugar era interessante porque nesse lugar o que acontecia? Aqui, onde estava a Arca da Aliança, entrava nele somente o sumo sacerdote uma vez por ano. Tem o tabernáculo, então? Exato, esse aqui é o tabernáculo, exatamente, o tabernáculo. Tá bem? Esse tabernáculo tinha o tabernáculo primeiro móvel, durante os 40 anos, depois, inclusive, durante a conquista da Terra Prometida. Quando eles finalizam a conquista da Terra Prometida, Davi quer construir o templo, mas Deus fala, não. O que eu tinha para ti era a conquista da terra, tua mão está muito suja de sangue e tal. Então quem vai construir o templo vai ser um filho de Davi, que é Salomão. Vai ser o primeiro templo, ok? Depois ele vai ser destruído, vai ser reconstruído, vai ser destruído depois, e lá na época de Jesus ele vai ser reconstruído de novo pelo governador Herodes, ok? Mas enfim, então aqui era onde representava que Deus estava. E aqui entrava, como eu disse, uma vez por ano o sumo sacerdote, na Páscoa. Ok? Então, nós vamos ver que depois, quando Jesus morre lá à frente, essa cortina, que seria basicamente como se fosse uma porta, ela se rasga, entende? E quando, imaginamos assim, as janelas controlam o quê? A entrada de luz, a entrada de ar, coisas do tipo. E a porta é o acesso das pessoas. Então, ou seja, quando uma porta se cai, o que acontece? Significa que o acesso está liberado, não? Ou seja, quando Jesus morrer, essa cortina, que seria uma porta, se rasga, indicando que o acesso a Deus vai estar liberado. Nós vamos chegar a isso mais à frente. Né? Então, ou seja, aqui foi o primeiro passo dentro do Antigo Testamento. Depois nós vamos entrar aonde? No Novo Testamento. E no Novo Testamento nós vamos ver dois momentos. O primeiro deles é com Jesus. Okay? Então, vamos pegar a Bíblia, vamos olhar ali em João 2, por favor, se puder. Em João 2. Em João 2 vai falar desse templo aqui, que agora é o templo, né, físico, não é mais o tabernáculo de pano, tal, mas é o templo mesmo de pedra, ok? Vamos abrir lá. João 2, vocês já devem ter visto essa passagem, que é a passagem quando Jesus expulsa os cambistas do templo que havia, não? Havia lá havia um mercado. Exatamente. Não? Então, e depois quando Jesus expulsa os cambistas, todos os mercadores do templo, não? Vamos ali agora, João 2, 18. Ou 17, pode ser começando assim com 17. Pode ler. João 2, pode ser, não sei se querem ler mais, mas enfim. Então os 16, discípulos... começa no 16, por favor, desculpa. 16? 16, pode ser. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isto daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? Senhor? Sim. Jesus respondeu: derrubem este templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Muito bem. Obrigado. Então veja, aqui nós estamos falando desse templo, já como eu falei, ele vai ser construído depois com Salomão, vai ser derrubado, depois vai ser reconstruído na época de Neemias, de Esdras, ele vai ser derrubado de novo e na época de Herodes ele vai ser reconstruído, ok? E, então, ou seja, esse templo representava onde?
primeiro endereço de Deus. Onde Deus morava na terra era aqui nesse lugarzinho, aqui nesse templo. Também. Mas, o que nós estamos vendo aqui? Jesus ele fica indignado de ver que eles transformaram o templo no mercado, não, e expulsa o pessoal dali e tal. E quando fala, que autoridade você nos mostra, para que sinal nos mostra, né, um sinal dessa autoridade para fazer isso? Não? E Jesus falou o que para eles? Destruam esse templo e o quê? Em 3 dias eu reconstruirei. Ou seja, aqui já parece que já sugere que é uma mudança. Ou seja, já está dizendo de alguma coisa que mudou, ok? E os discípulos vão perceber que ele fala mais embaixo. Ele falava do qual? Não veja no versículo 21. Ele falava do quê? Do seu próprio corpo. O templo do seu corpo. Ou seja, Deus já não estava mais aqui, Deus mudou. Vamos dar um passo atrás, vamos ver ali no capítulo 1. Vejam lá no capítulo 1. No capítulo 1, fala da chegada de Jesus e tal. Em algumas Bíblias, vejam lá no versículo 1 e 2, né, do capítulo 1. Alguém pode ler? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Exato. Então, ou seja, está falando aqui, em algumas versões deve estar palavra, o verbo ou palavra. Né? Em grego é logos, que é seria mais o próximo de palavra e tal. Ou seja, aqui está falando de Jesus. Fazendo um parênteses, nós pensamos o quê? Uma palavra. O que é uma palavra? Quando usamos uma palavra? Por que usamos uma palavra? Tentei pensar assim, coisa bem simples, não? O que é uma palavra? Por que usamos uma palavra? Ou quando usamos uma palavra? Para representar algo. Representar algo, exatamente. Não? Ou seja, uma representação, um símbolo de alguma coisa. Ou seja, quando eu quero transmitir um pensamento, uma ideia, não? Eu vou usar nós temos aqui usando a língua portuguesa, que é uma convenção, não? Onde os símbolos que eu estou usando, eu consigo transmitir o meu pensamento para que vocês compreendam. Ou seja, a palavra é uma forma de transmitir alguma informação. Okay? Então agora vamos pensar isso. Jesus é a palavra. Se Jesus é a palavra, o que poderia significar? O fato de Jesus ser uma palavra. Ele em si é o quê? Ele tem o quê? Ele carrega o quê? Isso mesmo, é simples mesmo, uma informação, percebem? Uma informação da parte de quem para quem? De Deus para o Para o homem, exatamente. Daí vem boas novas, Jesus, não? As boas novas, ou seja, Jesus traz uma revelação da parte de Deus para nós, ok? Mas enfim, mas não era essa a ideia que eu queria que nós víssemos, mas sim o que está no versículo 14. Vejam lá o que está no 14. A primeira parte do 14, principalmente. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheio de amor e de verdade. E nós vimos a revelação da sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Muito bem. Então, ou seja, está falando, em algumas versões deve falar que o verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, ok? E é interessante ver aqui porque a palavra habitar, não sei se na de todos está habitar, ou está em outra palavra. Habitou entre nós. Oi? Habitou também. Habitou também, às vezes fala residiu. Morou. Morou, ou seja. Então, ou seja, a palavra se fez carne e morou entre nós. Quem que era a palavra? Jesus. Então, ou seja, o que acontece aqui? Deus, qual é o templo de Deus agora? Jesus? Jesus, exatamente. Então, ou seja, quando nós vemos aqui, nesse momento, vamos fazer como que são os homens, ok? E onde que está Deus? Não? Deus estava onde? Deus estava em No meio deles. Jesus. Percebe? Ou seja, de novo aqui é um movimento, uma mudança de onde para onde? Ou seja, mudou o endereço novamente. Deus já está em outro endereço. Se for lá no templo, não vão encontrar Deus. Deus falou, destruir esse templo, que em 3 dias eu reconstruirei. Ele está falando que o templo dele agora, de Deus, é quem? Jesus. Percebe? Estão percebendo? Então, ou seja, é um movimento de aproximação. Aqui era uma coisa mais, quase que ninguém só chegava no sumo sacerdote uma vez por ano. Aqui já é o quê?
já está no meio do povo. E como fala a segunda parte do versículo 14? Ele fala o quê? E vimos, não? Olha. Vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Exato. Ou seja, vimos, percebe? Ou seja, já começa a se ver Deus, não na pessoa de Jesus, ok? Ou seja, ali já é um movimento maior agora de aproximação, ok? Bom, e nós vemos também depois o que vai acontecer. Jesus vai ter o trabalho dele, os 3 anos, aí Jesus morre e depois Jesus fala, é importante que eu vá porque se eu não for, quem não vai vir? O Espírito Santo, ok? Então o elevador que leva Jesus para cima, quando ele desce, que ele traz quem? Espírito O Espírito Santo, ok? E aí, vamos lá agora, nós estamos em João, vamos um pouquinho para frente. Aí nós temos Romanos, depois temos 1 Coríntios. Peguem lá, em 1 Coríntios, versículos 16 e 17. Aqui de novo é o novo endereço de Deus. Deus vai mudar de casa. 1 Coríntios 3, capítulo 3, versículos 16 e 17. Capítulo 3? Capítulo 3, 3. 1 Coríntios. Tem 2 Coríntios, tá bem? É no primeiro. Tá bem? Tem os corintianos também. Exatamente. Exatamente. O que fala lá? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Muito bem. Olha lá. E na minha versão, santuário é templo. Templo, exatamente. Santuário e templo. Então, ou seja, agora nós já estamos aonde? Na fase de quem? Do Espírito Santo. Ok? Então, ou seja, nessa fase do Espírito Santo, ele está dizendo aonde que está Deus? Onde que Deus mora? Qual que é o novo endereço de Deus? Todos nós, Todos nós, exatamente, todos nós. Ou seja, então aqui temos o quê? Temos aqui o homem, certo? E onde que está Deus? Dentro do homem. Ok? Nós vemos aqui outra mudança. Percebe? Ou seja, agora sim, quase que está restaurado algo lá de trás. Tá bem? Então ele fala, ou seja, aqui, como nós voltamos ali em João 1, voltando lá para o versículo, nós estávamos lá de João 1, né, ele fala que todos os que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ok? Vamos lá em João 1, João capítulo 1. Olha lá. Veja ali no versículo... versículo 11 e 12. Capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele fala. Aquele que é a palavra veio para o seu próprio país, mas o seu povo não o recebeu. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a estes ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Exato. Em alguns falam, aos que creem no seu nome. Não? Então, ou seja, ele está dizendo aqui, aqueles que receberam Jesus, Deus deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Interessante aqui, porque muitas vezes pensamos, todos somos filhos de Deus. Mas da perspectiva bíblica, os filhos de Deus são quem? Aqueles que receberam Jesus. Da perspectiva bíblica, todos somos criaturas de Deus. Mas aqueles que receberam Jesus se tornaram filhos de Deus. Veja o que fala agora em João também, no capítulo 3. Vejam no capítulo 3. Aqui Jesus vai ter um encontro com um homem, um fariseu, que era um líder religioso, chamado Nicodemos. Bem? Vejam lá no capítulo 3, versículo... até o versículo 7, o 8... Então, até o 8, por favor. Do 1 ao 8. Capítulo 3, versículos de 1 ao 8. Só um minutinho que... Abriu a página. As coisas são tão finas que vão grudar. Muito chato também. Luiz, pode fazer. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi,
Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Muito bem. Veja. Interessante aqui, não? Nicodemos percebeu que Jesus era alguém vindo da parte de Deus. Não? Ele não fala declaradamente como o Messias aqui, mas e Jesus fala: olha, ainda que você saiba quem eu sou, o que importa é o quê? Nascer de novo. Não? Então aqui entra aqui um conceito interessante do nascer de novo. Então veja, nascer de novo é quando nós voltamos a receber o quê? Aqui nós tínhamos separado da vida. Percebem? De novo, então agora quando a vida entra em mim, é um novo nascimento. Quando eu recebo Jesus, é um novo nascimento. Ou seja, eu já vou consertar esse problema daqui. Tá bem? Então, ou seja, essa aqui é a primeira ressurreição. Ou seja, nós já nascemos espiritualmente mortos, digamos assim. Ok? E quando eu volto a ter vida, é um novo nascimento. É uma primeira ressurreição. Bem? Ou seja, aqui Deus já veja, como eu havia dito, que Deus não nos abandona. Deus vai pouco a pouco restaurando essa situação que foi quebrada aqui atrás, religando, reconectando-nos a si próprio. Tá bem? E se pensamos mais um pouco nisso, não? Vemos que se houver, Jesus falou, onde houver o quê? 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei com ele. Então, ou seja, aqui se pegamos 2 ou mais cristãos, nós formaríamos o quê? Nós teríamos, digamos assim, nós teríamos a igreja, ok? A igreja de Cristo, amém? Ou seja, igreja também é interessante para perceber. Igreja, originalmente, não estava relacionada ao edifício, mas sim ao ato de reunir-se, ok? Igreja quer dizer assembleia, a reunião dos cristãos, entende? Então, ou seja, aqui nós já temos um pouco do que? Da realidade futura. Então aqui nós temos, aqui seria o de Apocalipse, digamos assim, temos Deus, ok? E agora mais diferente, temos o homem de novo com Deus, ok? E isso daqui, a igreja em si já é um pouquinho daquela realidade futura, ok? Ou seja, nós já começamos a experimentar o que vai ser a eternidade com Deus, que é Apocalipse, ok? Dê uma olhadinha em 1 João, no finalzinho, quase chegando a Apocalipse, 1 João 3:2. E daí nós vamos entender um conceito interessante que é desse momento que estamos aqui, não? Que é o momento onde nós ainda não estamos na eternidade com Deus, mas já estamos experimentando um pouquinho do que é aquela realidade, ok? 1 João 3, versículo 2. Vejam lá. E nós vamos ver aqui um conceito interessante. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Muito bem. Outra versão, alguém pode ler uma versão que esteja diferente? Tá? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. Exato. Então, está dizendo, nós
agora já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o quê? O que havemos de ser um dia. Tá bem? Então, isso daqui também tem uma ideia que diz assim, já, vírgula, mas ainda não. Essa é uma ideia muito conhecida e tal. Ou seja, essa que tem em 1 João. Nós já somos filhos de Deus, já estamos experimentando aquela nova realidade futura, mas ainda não. Nós não estamos lá ainda, na eternidade com Deus, ok? Então, essa é a ideia da igreja. A igreja é uma coisa muito interessante, porque se pensamos um pouco o que aconteceu ali no primeiro século, no segundo século e tal, é uma coisa incrível, extraordinária. Porque, vejam, quando Constantino oficializa, digamos, o cristianismo, muitas vezes se diz que o Império Romano se cristianizou porque Constantino se converteu. Mas é o contrário, não é isso. Constantino se converteu porque o Império Romano se cristianizou. Veja, em pouco menos de 2 séculos, 100, 200, mais de 2 séculos, um pouco mais de 2 séculos, não, menos de 2 séculos vai dar. Porque dos anos 33 até 303 vai dar quanto? Vai dar 283, menos de 3 séculos. Okay? Todo o Império praticamente se cristianiza. E uma das coisas interessantes era um pouco que era quase como uma revolução que houve. Porque se olhamos num versículo que fala em Gálatas 3, 28, mostra que dentro da igreja é muito interessante, porque fala que não havia homem nem mulher, não havia escravo nem livre, não havia nem nativo nem estrangeiro, todos somos um, ok? Então, ou seja, a igreja era uma coisa totalmente diferente do que era o mundo lá fora. Isso atraiu muitas pessoas, entende? Isso atraiu muito mesmo. A igreja cresceu muito rápido em função dessas características e tal. Então, ou seja, isso aqui já era um pouquinho a realidade futura, tá bem? E depois, é claro, aí temos em Apocalipse, temos o outro endereço de Deus, que vamos olhar Apocalipse, no finalzinho de Apocalipse. Vamos lá ver. Apocalipse 21. Penúltima página de Apocalipse. Então aqui vai falar da Nova Jerusalém também. Vejam lá, versículos 2 e 3. E depois vejam o versículo 22. Capítulo 21, versículos... Pode ser versículo 1, 2 e 3, por favor. 21, 2 e 3, depois versículo 22. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Isso é 1 e 2, né? O 3 também. O 3 também. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Muito bem. Essa Nova Jerusalém é o quê? Que vem do céu, o tabernáculo de Deus, é onde nós vamos habitar com Deus, tá bem? Veja o 22 também. Versículo 21 e 22. As 12 portas são 12 pérolas. 21 e 22. Capítulo 21, versículo 22. Só o versículo 22. Ah, tá. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Percebem? Então, ou seja, daqui, depois desse momento, não, nós vamos para esse momento, que vai ser a Nova Jerusalém. Ok? Então, ou seja, esses são, digamos assim, grosso modo, os 5 momentos, não, os 5 endereços de Deus, modo de dizer. Aqui descrito como o Jardim do Éden, aqui descrito como a Nova Jerusalém, nós, Jesus e o templo. Entende? Então, ou seja, nesse sentido que eu dizia que antes, que Deus o quê? Não nos abandona. Ao contrário, Ele vem para resgatar-nos, para religar-nos. Percebe? Então, ou seja, Ele nos protege de eternizarmos, digamos assim, essa condição de separados dele, para nos resgatar de alguma forma. Também. Mas agora voltamos aqui, só para uma outra coisa.
Ali em Apocalipse, no capítulo 20, vejam lá, aí fala um pouco do que significa isso aqui, ok? Vejam no capítulo 20, versículo 6 e depois versículos 14 e 15. Capítulo 20, Apocalipse, versículo 6. Versículo 6. Versículo 6 e depois versículos 14 e 15. 14 e 15. Quem pode ler? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Depois 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago do fogo. E o 15? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Exato. Ou seja, aqui descreve o quê? Essa eternidade sem Deus. Porque isso daqui nós sabemos que chamamos de quê? A vida eterna. Mas também existe o quê? Uma outra coisa, que é o quê? Isso, né? Se isso não for resolvido, isso vai levar ao quê? Uma coisa chamada morte eterna. Ou como foi descrito aí em Apocalipse, ok, segunda morte. Ok? Amém? Ou seja, isso aqui vai ser a realidade para lá, eterna. Ou seja, daqueles que não aceitaram o plano de resgate de Deus. Esse aqui é o que Deus tenta nos livrar-nos. Deus tenta livrar-nos disso. Amém? Ou seja, quando pensamos aqui, quando fala segunda morte, por que segunda morte? Por que segunda morte? A primeira aconteceu uma primeira queda. Essa é a morte espiritual. Mas um dia nós vamos morrer. Vai ser a nossa primeira morte, que é uma morte física. Percebe? Percebe? Um dia nós vamos morrer. Vai ser a primeira morte. Mas não é a única morte. Porque se eu não ressuscitei, se eu não voltei a ter vida e estou indo nessa direção e permaneço nisso daqui, então vou ter uma segunda morte que vai ser o quê? Que é a continuação dessa, como a Andréia falou, que é a morte eterna. Ou seja, continuo separado eternamente de Deus. Porque se Deus é vida e eu estou separado dele, eu estou morto. Mas para evitar esse destino da humanidade, Deus faz tudo o que fez. Amém? Essa é a ideia. Ou seja, isso é um pequeno resumo da Bíblia, né? Da perspectiva do templo como morada de Deus, mostrando todo esse trabalho de Deus para resgatarmos, para reconciliarmos consigo próprio depois dessa porcaria que aconteceu aqui atrás por nossa causa. Ok? Mas é sempre ele que vem. Exatamente. Amém? E esse aqui é, digamos assim, o marco. E eu gostava um pouquinho agora que nós focássemos nesse momento aqui. Está aqui entre a vida de Jesus, né, e o Espírito Santo, que é a morte de Jesus, ok? Então vamos fazer aqui um outro esquema para mostrar um pouco isso. Veja, uma coisa interessante. O Evangelho de João, ele tem 21 capítulos, ok? Tem 21 capítulos. Vejam lá em João 12, que fala, primeira frase, não precisam todos olhar, só uma pessoa olhar, só por curiosidade. Veja em João 12, no versículo, a primeira frase de João 12, o que fala. Só a primeira frase. João 12 está aqui mais ou menos na metade, ok? 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes da Páscoa. A Páscoa vai ser aqui no 19. Okay? No 19, que é quando Jesus morre. Aqui é a morte de Jesus. Também. Aqui nós temos a morte de Jesus. Também. Então ele está dizendo, e depois temos a ressurreição. 2 capítulos vai narrar a ressurreição. Mas assim, grosso modo, podemos dizer
que isso aqui é uma semana. Porque ele está falando 6 dias antes da Páscoa. Ok? Todo o Evangelho de João são 3 anos. Percebe? Todo o Evangelho são 3 anos. Mas aqui uma semana. Então, quanto tempo daria isso aqui? Pensa. Se todo ele é 3 anos, e isso aqui é uma semana, quanto é isso aqui? 3 anos menos uma semana. 3 anos menos uma semana, exatamente. Quanto é 3 anos menos uma semana? São 2 anos, o quê? 11 meses e 3 semanas. Ok? Mas vejam, olha a distribuição do livro. Ok? Veja a distribuição do livro. Ou seja, toda a vida de Jesus, 3 anos. Só que João pega uma semana para focar o quê? Essa última semana de Jesus, próximo da morte dele. Ok? E essa outra parte aqui, digamos assim, seria a parte do Evangelho, digamos assim. Ok? Quando Jesus prega o Evangelho, não só, claro, o Evangelho também, não é isso? Né? A palavra, nós falamos a palavra, não? E aqui seria o quê? A paixão de Cristo. Ok? Paixão de Cristo. Bem, mas olha, nós estamos aqui no 12. Mas se olhamos aqui no 13 é interessante. Porque o dia do judeu não é como o nosso. O nosso dia começa da meia-noite à meia-noite. Ok? Só que o dia do judeu começa às 6 da tarde, mais ou menos. Quando surge a primeira estrela no céu, começa o dia. Ele vai até, quando começa a estrela no dia seguinte, começa outro dia, 6 da tarde. Tá bem? O 13 narra o quê? A Santa Ceia. A Santa Ceia quando? Na quinta-feira à noite. Tá bem? Então, ou seja, aqui nós estamos na quinta-feira à noite. Tá bem? Aqui nós estamos na sexta-feira à tarde. Então, ou seja, do 13 ao 19 nós temos quanto tempo? Um dia. Um dia. E olha quantos capítulos temos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 7 capítulos para quanto? Aconteceu muita coisa. Um dia, na realidade seria menos de um dia, porque Jesus morre às 3 da tarde, mas vamos por um dia só para. Ok? Um dia. Então, seja, todo o livro de João, 3 anos. 1/3 do livro, um dia. Então, seja, o que é importante, digamos, o mais importante não, do Evangelho é o quê? A paixão de Cristo, a morte dele. Entende? Isso que realmente é o importante da história. Olha, nós temos aqui toda uma história, não, milênios aqui, e depois vemos que esse momento aqui nesse que é o grande momento da história. Ok? E o que acontece aqui, não, na paixão de Cristo? É interessante pensar, porque vemos que Jesus fala que veio morrer pelos nossos pecados, nós vamos ver isso, ok? Mas simbolicamente vamos dizer assim que pensamos que tenta imaginar assim. Imagina que temos aqui uma piscina cheia de lama, ok? Cheia de lama. Tá bem? E o que vai acontecer aqui? Durante 3 horas, quando Jesus é crucificado ao meio-dia, até as 3 da tarde, o que acontece? O que acontece? O mundo fica em trevas. É incrível, fica escuro, em trevas, ok? Até a morte de Jesus. Então, basicamente, seria o quê? É como se Jesus fosse o quê? Um ralo. E o que ia acontecer com esse ralo? Toda essa lama vai aonde? Vai escorrer pelo ralo. Ou seja, Jesus, ele recebe o quê? O pecado de todo mundo. Percebe? Nesse momento da morte dele, todo o pecado do mundo vai escoar por quem? Por Jesus. E é interessante, assim, eu imagino que nós vemos aqui no capítulo 17, quando ele está no Getsemane, na oração dele, quando ele fala, se possível, passa de mim esse cálice, né? Que a coisa mais difícil para Jesus seria o quê? Passar por toda a tortura que significa
a crucificação. Vemos isso bastante bem lá no filme do Mel Gibson, Paixão de Cristo e tal. Mas eu acho que o mais difícil para Jesus, não que isso não fosse insuportável, muito difícil, mas havia uma coisa ainda mais difícil do que isso, que era o quê? Que nesse momento que ele está recebendo o pecado de todo mundo, o que acontece com ele? Fica separado. Ele fica Separa. separado Ele de se Deus. separa de Deus. É isso tem que acontecer, Exatamente. porque senão o processo não fica completo. Não Exatamente. Quando ele recebe o pecado do mundo, ele se separa de Deus. Ele nunca havia experimentado isso. Se nós que somos o que somos, não queremos nem imaginar a ideia de voltar, estar separado de Deus, imagina ele próprio ter esse momento. Eu acho que é o momento mais... quando ele passa de mim esse cálice, nem era nem tanto pela própria crucificação, mas pela dor de separar-se de Deus, não, depois ir para onde foi, para depois ressuscitar e vencer a morte. Entende? Isso é digamos assim, a ideia principal, não? Vamos para uma parábola onde podemos falar um pouco sobre isso. Mateus 18, só para irmos finalizando já. Aqui, Mateus 18. Digamos assim, dimensionar um pouco essa história toda, ok? Mateus 18 vai contar aí em Mateus 18 vamos encontrar uma parábola, que é a parábola do credor incompassivo, ok? Mateus 18, vamos começar ali no versículos 21 e 22. Mas veja, aqui, já aproveitando que nós estamos ali, veja que quando eu falei aqui, veja no versículo 20, no 20. Esse que eu falei aqui, onde houver dois ou mais, não? Já me dizem meu nome, ele estou no meio deles. Exatamente, ou seja, essa ideia que está aqui, tá bem? Essa ideia que está aqui, né? 1 mais 1, ou seja, 2 ou mais, não? Eu estarei no meio deles, ok? Mas então vamos ver aqui, vejam primeiro o 21 e 22, por favor, leiam 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão poderá pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Muito bem. Então, ou seja, qual é digamos assim, o assunto, o tema aqui? O perdão de um irmão que peca contra mim, tá bem? Então esse aqui, temos que ter isso claro, porque isso aqui é o gatilho que vai, que vai fazer com que Jesus conte uma parábola, e a parábola nós vamos ver agora, do 23 ao 35. Passa favor. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido, ele, a mulher e os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida por toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Muito bem. Então veja, aqui é interessante porque, voltando na hora que foi a pergunta do Pedro a Jesus, até quantas vezes perdoou meu irmão, ele conta uma história que é interessante. Fica claro, não,
aquela quantia aqui que é narrada de 10 mil talentos ou 100 denários, o primeiro tinha uma dívida muito grande e tal, e foi perdoado. Então, ou seja, veja no 33, Jesus fala, o Senhor, né, fala, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Não? Então, ou seja, Jesus está dizendo, olha, aquele que devia 100 denários é uma quantia significante, né? Não é dinheiro de pinga, não, é uma coisa grande mesmo. Não? Então, ou seja, mas quando eu olho para o perdão que Deus teve por mim, isso deveria o quê? Me constranger a perdoar o outro. Porque eu tenho que lembrar do quê? Do perdão que Deus teve por mim. Aí isso deveria me constranger a perdoar o outro, ok? Tá bem? Mas vamos aproveitar essas duas quantias que estão aqui para fazer um cálculo, só para dimensionar um pouquinho aqui que nós falamos do perdão de Cristo que morre por nossos pecados, ok? Então nós vemos aqui que o primeiro devia quanto? 10 mil o quê? Talentos, ok? E o segundo devia 100 denários, ok? Vamos começar aqui pelo segundo. O que é um denário? O que é um denário, ok? O denário é o salário mínimo por um dia de serviço. Nós hoje normalmente recebemos por um mês de serviço, recebemos um salário, ok? Teve épocas que foi uma semana e tal, mas no passado era por dia. A pessoa trabalhava, no final do dia recebia o seu salário, voltava para casa, ele deixava ali com a esposa e tal, com as crianças, e no dia seguinte ele ia trabalhar, mas aquele dinheiro do outro dia já estava na mão dela para o gasto desse dia, ok? Era assim. E se olhamos, digamos assim, os judeus trabalhavam 6 dias por semana, tá bem? Se fazermos as contas, vamos ver que isso aqui vai dar entre 3 e 4 meses de trabalho, ok? Esses 100 denários, tá bem? Mas vamos ver aqui quanto significa isso aqui, ok? O que é um talento? Okay? O que é um talento? Um talento são 6 mil denários. 6 mil denários. Ok? 6 mil denários. E se multiplicamos então esses dois, vai dar o quê? Vamos ter o quê? Vamos ter o quê? 60 milhões do quê? De denários. De dias de serviço. Ok? Vamos ver quanto isso representa por ano. Ok? Vamos primeiro fazer uma conta que é assim. Vamos dividir por 6, para saber quantas semanas. Porque como os judeus trabalham 6 dias e um é o sábado que eles não trabalham, nós vamos chegar a semana. Okay? Então aqui vai dar 1, aqui vai dar 6, vai dar 0. Okay? Vai sobrar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros. Isso vai dar o quê? 10 milhões de semanas. Ok? 10 milhões de semanas. Então vamos pegar 10 milhões de semanas aqui e vamos dividir por 8. Vamos fazer aqui para saber quantos anos. Quantas semanas tem um ano? 56, né? 52, mas precisa ser 52. 52. 52, tá bem? Eu já fiz por 52, vou fazer por 50 para facilitar a nossa conta. Tá bem? Não vai fazer muita diferença no final da história, vocês vão ver, tá bem? Então vou cortar aqui um zerinho, cortamos um 0, 5 por 10 vai dar 0 aqui, vai dar 2. Ok? Vai sobrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Então vamos por aqui. 200 mil. 200 mil o quê? Anos. Anos. Se nós tivermos aqui 3 zeros, vai dar o quê? 200 milênios. Jesus contou essa parábola há quantos milênios? 2. 2. Então vamos ver quanto faltaria pagar. Ou seja, ele teria pago o quê? 1% até hoje. Não, 1 milésimo. Não, 2.000. 200 milhões. Exato, daí Desculpe. 1%. Certo, 1%. Certo? Moral da parábola. Essa dívida era o quê? Impagável. Impagável, exatamente. Percebe? E só para os herdeiros. Nem isso.
Herdeiro do herdeiro. Várias gerações de herdeiros, né? Percebe? Percebe a história? Então, ou seja, nós tínhamos uma dívida que era o quê? Impagável. Nós nunca conseguiríamos fazer isso. Nós dependíamos de quem? De Deus fazê-lo. E o fez através de Cristo. Ok? É o que acontece aqui. Por isso que essa história é tão importante. Ou seja, a morte dele, que é esse momento, é o centro de tudo. Ok? Vamos ver aqui um outro versículo, que é o de Colossenses. De Colossenses. Nós estamos em Mateus, é para frente. Colossenses 2. Vejam lá. Colossenses 2. Já estamos terminando. Só mais um minutinho. Colossenses 2. Capítulo 2, versículo 14. Vejam lá. 14. Deus perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Pois, vejam lá. Nós tínhamos ele fala aqui, na palavra, ele fala assim, cancelou o escrito de dívida, tínhamos um escrito de dívida, ok? Ou seja, que é essa dívida aqui. E ele fala que ele o quê? Pagou-a, fazendo o quê? Cravando-a na cruz. Percebe? Lembra-se antigamente, hoje em dia, quando vamos a algum lugar e tal, o garçom sempre tem ali, às vezes, geralmente é uma coisa eletrônica, não? Mas antigamente ele tinha um bloquinho, que tinha um carbono no meio daquele bloquinho, não? Então ele fazia o pedido da mesa. E uma daquelas, em São Paulo chamamos comandas, não sei como se chama aqui no Sul, e comandas ia lá para a cozinha, para a preparação do pedido, e a outra ia para onde? Para o caixa. Não? E atrás do caixa tinha às vezes uma coisa de madeira assim, com os pregos e o número de cada mesa. Aí o caixa recebia aquilo lá e via mesa 12, ele ia lá e colocava na mesa 12, aí depois assim ia. Aí quando a mesa 12 pedia para fechar a conta, o que acontecia? Ele ia lá, tirava todas as comandas da mesa 12, grampeava, somava e levava a conta. Ok? Então Jesus fez algo parecido. Só que lá tinha o quê? Tinha lá, num preguinho era o Márcio, no outro era a Andréia, no outro era o Wolfgang, o Chico, e aí assim ia com todos nós. E o que Jesus fez? Ele foi lá na dívida do Márcio e fez o quê? Vai lá e crava na cruz. Entende? Ou seja, leva com ele a minha dívida. Percebe? Essa ideia de todo esse processo, digamos assim, todo esse empreendimento de Deus de resgatar o relacionamento conosco, através da morte de Cristo. Percebe? Ou seja, essa, digamos assim, seria a ideia toda a Bíblia, de uma forma assim mais sintética, não? E esquemática, digamos assim. Bem? Isso nos mostra que nós não temos direito de não perdoar. Também, exatamente. Essa é uma das coisas, não? Porque, embora a dívida lá fosse considerável, né, temos que lembrar da nossa dívida. Da nossa dívida. Exatamente. Não? Que é impagável, né? Impagável. Exatamente. Se entendermos, teremos gratidão, né? E por gratidão, nós vamos estender isso além. Exato. Vamos passar, né? Muito bom. Bom de entender. Só para esse jogo mais esquemático um pouquinho. Ok? Mais alguma coisinha? Querem comentar alguma coisa? Que proximidade, né? Ele habitar em nós. E por outro lado, Paulo diz que nele nos movemos. Como é que é isso? Talvez seja um pouco ali como nós vimos em João 3, né, quando fala do vento, né?
do Espírito, que o Espírito Santo seria como o vento, né? Que nós não o vemos, mas ele, né, ele está aí, está movendo-nos, né, no Espírito, né? O Espírito de Deus nos move, né? Nos leva para lá e para cá, né, eu acho que um pouco seria talvez essa ideia, né? Que agora que não estamos sozinhos, né? Tem alguém conosco que nos conduz, que nos guia, né? Que nos capacita, que nos lembra de coisas, que nos corrige e tudo mais, né? Acho que esse é um movimento, né, também. Eu penso que isso tem a ver com o fato de que se ele está em nós e nós já não somos mais nós que vivemos, mas sim ele em nós, então ele nos leva, ele nos move. Ele nos move, está dentro de nós. exato, o amor de Deus, o Espírito Santo. É interessante. Há uma passagem de Efésios que fala que ele é o selo e o penhor, né, da nossa salvação. Né? Isso é interessante. Né? O selo é quando quando a coisa estava selada mesmo, colocava aquela cera e o anel, não, depois aquilo já estava, seria equivalente mais ou menos como nós colocávamos uma carta no correio, não? Na caixa do correio assim, puxa, eu esqueci, queria colocar uma coisinha, fica lá à espera de que venha o carteiro para recolher as cartas, não? Eu coloquei uma carta aqui, eu queria escrever. Não, a partir do momento que a carta caiu para dentro a pessoa não tem mais acesso, né? Aí ela pode buscar outras formas, mas não ali com o correio, não vai, essa carta do senhor, não, já foi, né? E também o penhor, né? O penhor seria o quê? O penhor era uma garantia da nossa salvação, ou seja, o Espírito Santo é tudo em nós, né? Volta a reconstrói-se, digamos assim, essa relação, né? Como nós vimos, já temos essa relação reconstruída de alguma forma, mas não totalmente. Não. Totalmente vai ser só mesmo na volta de Cristo. É que vamos passar a eternidade com Deus e vai estar na sua plenitude. Até como fala em Apocalipse 22, vamos ver Deus face a face. Né? Como aqui Adão e Eva, digamos assim, falavam e conversavam com Deus. Né? Ou seja, vai ser reconstruído tudo isso. Né? Sim. E que bênção a gente poder viver isso aí, né? Já começar a viver isso. Com certeza, isso não é só uma questão de salvação. Não. É uma questão de vida verdadeira, né? Exato. Paulo diz, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Ou seja, é algo grande para nós. Deveríamos estar em êxtase o dia todo, todos os dias. Exato. Deveríamos. Com certeza. Se a gente se lembrasse do que realmente importa. Tá bem? Mas é Obrigado. isso. Não, tá bem? Muito. Tá bem. Obrigado. Um excelente resumo. Obrigado. Bíblia toda.